Saudações, turma. Aqui é o professor Fábio. Hoje a gente vai ter aula de filosofia. Espero que todo mundo esteja bem, em paz, com saúde. Sejam muito bem-vindos. Vamos à aula, então. Aqui está o tema da nossa aula. Iremos falar sobre os períodos da filosofia grega. Analisando esses períodos, a gente consegue compreender melhor a evolução da filosofia. Desde os primeiros filósofos, lá na Grécia Antiga, passando por Sócrates, que foi a grande referência, seguindo por seus discípulos, até o momento em que a filosofia ultrapassa os muros da Grécia e ganha o mundo. Pela ordem cronológica, são esses os períodos. 1. Pré-socrático ou cosmológico. 2. Socrático ou antropológico. 3. Sistemático. 4. Helenístico ou greco-romano. O que a gente vai ver aqui é um breve resumo, até porque cada período desse merecia uma aula inteira. Mas vamos à ideia central, tá certo? Pode acompanhar. Período 1, pré-socrático ou cosmológico, aquele que ocorreu antes de Sócrates, quando a filosofia se ocupava especialmente com a origem do mundo. Daí a gente já consegue entender o nome. Pré-socrático, porque ocorreu antes de Sócrates, e cosmológico vem de cosmos, do mundo, no caso, a origem do mundo. Os filósofos pré-socráticos buscavam encontrar na própria natureza, que eles chamavam physis, o elemento que dá origem a tudo, que eles chamavam arqué. Antes, tudo era explicado pela mitologia, por aquelas explicações fantasiosas. Os primeiros filósofos tentaram buscar uma explicação mais racional, encontrando na própria natureza a origem de tudo. Para Tales de Mileto, principal filósofo da época, esse elemento era a água. Quer dizer, a água era a origem de tudo, aquilo que estava em todas as coisas. Para outros da mesma época, podia ser o ar, o fogo, a terra. Agora, o período 2, socrático ou antropológico. A partir de Sócrates, quando a filosofia investiga especialmente as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas. Novamente a gente consegue entender o nome, né? Socrático, porque foi a partir de Sócrates, e antropológico, porque o homem passou a ser o foco. Então, as questões humanas. Pouco a pouco, aquela ideia de natureza vai dando lugar às questões que mais se aproximam do homem. Nessa época, destacaram-se os filósofos sofistas, com a arte da persuasão, argumentar, convencer, defender sua opinião. Era um período em que a democracia chegava à Grécia. E junto com ela vinha o debate acerca das atitudes que seriam tomadas nas cidades. Ora, quanto melhor sua capacidade de argumentar, melhor suas ideias seriam aceitas na Assembleia e aquelas medidas seriam tomadas para todo mundo. Sócrates
tornou-se a maior referência da filosofia e criticava em parte os sofistas. Ele dizia que para encontrar o conhecimento verdadeiro, devemos deixar de lado a opinião e buscar a essência das coisas. Sócrates queria dizer que argumentar com base na opinião era algo arriscado, porque podia induzir a erro, a engano, a mentira. Vamos voltar para a história. Hitler foi um ditador que tinha ideias ruins, mas com sua capacidade de argumentar, convenceu todos ao seu redor a fazer coisas horríveis. Para Sócrates havia um perigo em admitir que a opinião poderia levar à realidade. Na verdade, o que deveria ser buscado é a essência das coisas, aquilo que as coisas realmente são, livre de fantasias, de ilusão, de engano. Platão foi o mais importante discípulo de Sócrates. Fez a distinção entre o mundo sensível, o mundo da aparência, da opinião, aquilo que eu acho, e o mundo inteligível, o do conhecimento verdadeiro. Ele dizia que a filosofia era justamente esse esforço de passar do mundo da aparência para o mundo do conhecimento verdadeiro. Abandonar as ilusões, apegar-se àquilo que as coisas realmente são. E a famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei. Ele queria dizer que o primeiro passo para tornar-se sábio é reconhecer a própria ignorância. Quando eu admito que não sei, minha mente se abre ao conhecimento. Período sistemático, quando a filosofia busca reunir e sistematizar tudo o que foi pensado pelos pré-socráticos, no caso a cosmologia, a origem do mundo, e pelos socráticos, antropologia, questões mais voltadas para o homem. O nome sistemático vem justamente disso, de tentar organizar os conhecimentos adquiridos anteriormente. Aristóteles foi o principal filósofo do período e delimitou os diversos campos do conhecimento humano. Isso que a gente conhece hoje como ciência, onde cada área tem um objeto de estudo específico e utiliza métodos diferentes para obter resultados, veio com Aristóteles. Para ele, cada campo do conhecimento é uma ciência. Ele percebeu que era difícil estudar o todo. Era preciso dividir o conhecimento em campos. No caso, ele chamou isso de ciência. Período helenístico ou greco-romano é um longo período que abrange a época da hegemonia de Roma e do surgimento do cristianismo. A gente vê aqui dois fatores, tá bom? Primeiro, a hegemonia de Roma. Nessa época, Roma exercia poder sobre boa parte do mundo, inclusive sobre a Grécia. E do outro lado, o surgimento do cristianismo. Retornava à ideia do sobrenatural, da religiosidade. A filosofia busca entender a realidade como um conjunto formado pelas coisas da natureza, os seres humanos, pelas relações entre estes e destes com Deus. Destaque para a física, a ética e a teologia. Se você observar, os períodos vão se complementando. O helenístico ele já leva em conta tanto as coisas da natureza, como os seres humanos, as relações entre eles e deles
com Deus, com a divindade. Não à toa o destaque, né? A física, relacionada à natureza, a ética, relacionada aos seres humanos, a teologia, não tem relação com a divindade. Com a expansão do Império Romano, a filosofia acabou tendo contato com a sabedoria oriental, ultrapassando os muros da Grécia e ganhando o mundo. Como em grego mundo se diz cosmos, então tornou-se a partir daí uma filosofia cosmopolita. Ela não estava mais restrita à Grécia, agora era uma filosofia do mundo. Por isso esse é o último período. A partir daí, a filosofia não é mais só grega. Muito obrigado pela atenção, foi um prazer. Até a próxima.